continuar nossa aula sobre a confessionalidade batista pactual. Então, o nosso tema pode ser desenvolvido mais assim, não só estudos na confissão, exposição da confissão, mas estudo sobre a confessionalidade batista pactual. O materialzinho que eu estou escrevendo, que resultou nessas aulas, eu tenho resultado nessas aulas, colocando o tema assim, construindo uma mentalidade bíblico-confessional do batista pactual, bíblico e confessional. Então, a perspectiva nossa é essa, a construção da confessionalidade batista pactual. Ok? Nós estamos nessa sessão onde nós estamos vendo os principais sistemas bíblicos que tentam descrever a forma que Deus se relaciona com o homem no plano da salvação, certo? Então, por exemplo, o aliancismo, o pactualismo, seja o batista ou presbiteriano, o dispensacionalismo, teologia da nova aliança, teologia das promessas e muitas outras, esse é um sistema doutrinário que tenta descrever ou tenta achar uma estrutura da forma como Deus se relaciona com o homem, certo? Os irmãos têm que entender o que isso significa, tá bom? Nós já vimos isso daqui, essa sessão de introdução, nós vimos semana passada, nós estamos nesses principais sistemas e nós vimos um pouco do dispensacionalismo já, as suas definições, tanto do termo dispensação como a definição do sistema em si. E nós vimos também um pouco da breve história do dispensacionalismo. Então, por que o dispensacionalismo está sendo tratado aqui de forma mais extensa? Porque é o sistema mais abrangente do contexto brasileiro. É aquilo que é mais aceito. Alguns porque são levados mesmo a isso. Os seus pastores, os seus líderes ensinam e acabam não vendo outras opções, não entendendo, não param para estudar, e acabam achando que só tem essa opção mesmo. Durante muito tempo, os batistas regulares, eles consideraram os presbiterianos, os aliancistas, quase que uma seita. Pra vocês terem ideia, a visão reformada é uma visão pactual, uma visão aliancista. Então, durante muito tempo, eles tentaram boicotar a conferência fiel de líderes que acontece todos os anos, porque o argumento deles era de que a fiel queria espalhar a fé reformada pelo Brasil, como se isso fosse uma coisa ruim. Eles falavam desse jeito mesmo. Desse jeito eles falavam. Aí acabaram vendo que não tinha peso para isso e agora está cheio de batista regular lá na conferência, um bocado. Mas essa é a ideia de que o aliancismo é uma doutrina negativa, é uma doutrina nociva, por má compreensão mesmo, ou por considerar apenas o aliancismo pedobatista, o aliancismo presbiteriano. Então, quando nós formos ver as alianças, nós vamos considerar as diferenças do pactualismo do aliancismo batista e do presbiteriano e ver realmente como o aliancismo presbiteriano tem um sustento bíblico muito frágil mesmo, muito frágil, extremamente frágil. Ok, então nós estamos vendo porque esse é o sistema mais divulgado, mais aceito. Como eu mencionei, o fato dele ser mais aceito no sentido de muitos abraçarem, isso não quer dizer que a veracidade dele ou a sustentação bíblica dele é superior aos dos demais, porque tem diversos motivos que
os levaram a essa aceitação. Então, esse daqui foi o quadro que eu mostrei para os irmãos, que mostra um pouco do desenvolvimento do dispensacionalismo. Então, os irmãos veem que é um sistema novo, né? O fato dele ser novo não quer dizer necessariamente que isso testemunha contra ele, mas o fato dele ser novo mostra-nos que ele está em ascensão e desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Então, já tiveram algumas modificações, né? Nós vemos desde o início, que foi conhecido como o dispensacionalismo clássico, e nós vemos então o revisado, desenvolvendo, e agora nós estamos atualmente no dispensacionalismo progressivo, cada vez mais se afastando de uma descontinuidade, de uma ruptura entre os dois testamentos, de forma que o Antigo Testamento é algo completamente diferente do Novo, completamente diferente. É como se no Antigo Testamento tivesse um tipo de administração de Deus e no Novo Testamento, entre o Antigo e o Novo, houve uma completa ruptura, houve uma rachadura, e o Deus do Novo Testamento age de forma completamente diferente. E isso deu margem para algumas coisas. Deu margem para entender que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei, o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, irado, o Deus do Novo Testamento é um Deus gracioso, bondoso. Essas pontuações em si, muitas vezes não foram levantadas pelos seus proponentes, mas o tipo de desenvolvimento doutrinário que eles desenvolveram abriu margem para esse tipo de consideração. Porque uma coisa é você ver a mente dos estudiosos do sistema, mesmo nos seus primórdios. Outra coisa é ver esse pensamento sendo desenvolvido por mentes que não têm tanta profundidade intelectual do sistema. Então, por exemplo, esses homens que ensinam os seus sistemas, eles estudam profundamente. Isso não dá para ser transferido, por exemplo, em nenhuma aula de EBD. A tentativa de resumir, a tentativa de colocar de forma mais clara, às vezes faz com que algumas caricaturas sejam criadas. O que é uma caricatura? É um desenho da realidade. Então, por exemplo, o que é uma caricatura? Caricatura é quando eu pressuponho, eu entendo que aquele sistema é X, mas na verdade ele é Y. Só que o desenho que eu faço dele é um X. E eu passo a defendê-lo como X. Mas ele não é um X, ele é um Y. Né? Então isso é uma caricatura. Então nós vemos aqui, aqui existe o ponto de descontinuidade radical, que foi isso que eu falei para os irmãos. No desenvolvimento, o que nós vemos? Nós vemos o sistema se aproximando para a continuidade, onde nós encontramos a teologia da nova aliança e o aliancismo. Então, por que isso é importante? Porque à medida que eles estão desenvolvendo, eles estão se aproximando mais da continuidade, que é a perspectiva aliancista. Então, eles estão vendo que não existe tanta ruptura entre os testamentos no plano de Deus. Existe um plano unificado. Então, o dispensacionalismo progressivo, que é onde nós estamos, aí, no último desenvolvimento, eles entendem muitos aspectos diferentes do início. É tanto que quando nós formos ver, muitos dispensacionalistas, sejam clássicos ou revisados, não consideram o dispensacionalismo progressivo ainda um sistema dispensacionalista, porque ele desenvolveu muito, e muitos que se dizem dispensacionalistas progressivos, dizem porque querem ficar na moda, porque na verdade eles são revisados, na prática. Na teoria eles são progressivos, mas na prática eles são revisados, completamente revisados. Né? Então existe aí uma falta de compreensão daqueles que seguem o sistema. Então, nós vimos aqui algumas definições, quem quiser ver de novo é só escutar o áudio que eu já coloquei no grupo. Nós vimos a definição do sistema, né? Dispensação quer dizer a economia, a administração, mordomia, a forma de Deus lidar. E nós vimos a definição do sistema em si. Nós vimos algumas definições, algumas da primeira versão, uma da segunda versão, e nós também vimos a definição, que é essa última aqui, do dispensacionalismo progressivo, que é um sistema
que trata a eclesiologia, é um sistema que trata a escatologia e é um sistema que tem uma abordagem hermenêutica particular, muito específica dela. Então, se eu digo que é um sistema que trata de escatologia, isso quer dizer que trata de quê? Pronto. Então, ele tem uma pegada escatológica particular dele. Quando eu digo que trata de eclesiologia, trata da doutrina da igreja. Então, o entendimento de igreja dele é um entendimento também particular. Quando eu digo que trata da hermenêutica, estou dizendo que trata de uma forma de interpretar as Sagradas Escrituras. Né? Ok? Os irmãos têm alguma dúvida até aqui? Algo que querem perguntar, algo que querem esclarecer? Então, a origem do sistema é bem recente, né? No século XIX, os meados do século XIX, nasceu especificamente de um homem, John Nelson Darby, nasceu dele mesmo, né? Um homem que exerceu muita influência no seu tempo, fato esse que tornou o sistema notório, né? Fato esse que fez com que muitos comprassem a sua ideia, e aí assim aconteceu. Então, nasceu dele. Ele começou a identificar alguns pontos de divergência com a aceitação do seu tempo, quanto Israel e igreja, quanto questões escatológicas, e cálculos foram sendo feitos, cálculos das 70 semanas de Daniel, nos 70 anos ali descritos também, e foi feito cálculos para designar, então, como seria o final dos tempos. Ok. O sistema se tornou mais conhecido depois que foi lançada uma Bíblia de referência Scofield. Que, naquele tempo, hoje nós temos inúmeras Bíblias de estudos com notas de referência, inúmeras. Facilmente nós encontramos. Naquele tempo não tinha. Era muito difícil encontrar Bíblias com notas. Então, imagine você, uma pessoa completamente leiga, não tem acesso a materiais, e você encontra uma Bíblia, e nessa Bíblia tem notas de estudo, tratando coisas que para você eram completamente difíceis e quase impossíveis de tratar, que eram questões escatológicas e proféticas. O dispensacionalismo é um sistema que trabalha nas profecias. É tanto que as conferências que divulgaram o sistema eram chamadas de conferência profética, porque trata especificamente da elucidação de profecias, né? Então, essa Bíblia tornou notório, culminando também com o declínio dos seminários. Lembra, nesse tempo aqui, estava no auge, na ascensão, já indo para o seu declínio, mas aí estava em grande avanço o liberalismo teológico. Então, os fundamentalistas, que foram assim que eles ficaram conhecidos, ficaram muito próximos, ou tinham muitas pessoas envolvidas do dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo passou a ser, então, um sistema confiável. Por quê? Porque diante do mar de heresia que existia do liberalismo, ele era o único sistema que prezava pela inerrância bíblica, a suficiência das Sagradas Escrituras. Então, imagine o espírito do tempo. Quando a Bíblia diz que Jesus nasceu da Virgem Maria, os liberais diziam, não, isso aqui não quer dizer que nasceu. É uma forma de expressar que Jesus nasceu puro, os liberais. Para combater isso, foi necessário um sistema radical. E aí veio o dispensacionalismo. E aí eles acabaram, então, defendendo que eles interpretam as Sagradas Escrituras de forma completamente literal. Literal. Né? E aí ele não nasceu da... Aqui tem nome virgem, então nasceu da virgem. E aí eles aplicaram, às vezes, incorretamente, a uma interpretação que muitas vezes são simbólicas, mas eles interpretaram como literais. E isso fez também com que eles identificassem muitas coisas como tipos de alguma, como se uma determinada coisa nas Sagradas Escrituras, na verdade, quisesse expressar outra coisa. E aí acabou dando
nesse sistema que nós conhecemos. Então, com o liberalismo, houve o declínio dos seminários, das faculdades teológicas, que era de onde as igrejas buscavam seus pastores. Não pode mais confiar nos seminários e nas faculdades teológicas. Como as igrejas que são conservadoras terão seus pastores? Foi aí que esse grupo, esses proponentes do dispensacionalismo começaram então a implantar institutos bíblicos. E esses institutos bíblicos hoje se transformaram em grandes seminários, Seminário de Dallas, Talbot, da Graça, que até hoje são conhecidos. Ok, as igrejas passaram então a ter outro celeiro para buscar os seus pastores. Começaram a buscar nesses institutos bíblicos. Aí se espalhou, né? Ok. Então, primeira variação do sistema. O dispensacionalismo clássico ou tradicional, DC, né? Esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro do dispensacionalismo. Entre as autoridades estão tanto americanos como britânicos, John Nelson Darby, Lewis Perry Schaeffer e C.I. Scofield. Essa variação é fortemente marcada pela crença de que a igreja é um plano B de Deus, é um parêntese no plano de Deus. Nessa perspectiva, o reino foi adiado por consequência da rejeição dos judeus. O Senhor Jesus veio então implantar o reino para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Deus quis fazer ciúme com os judeus e criou a igreja. Essa igreja é uma parte. Esse período que nós vivemos é uma parte do plano de Deus. Por quê? Porque os judeus têm que ter ciúmes do trato de Deus com outro povo. Para quê? Para que Deus volte a tratar com ele novamente. Então, a concepção de reino foi modificado. Existe agora um reino onde cabe a igreja. É uma antropologia diferente, é um tipo de homem diferente. É assim que eles concebiam. Então, Israel é uma antropologia e a igreja é outra antropologia. São tipos de pessoas essencialmente distintas. Ok? Então, ele será tratado futuramente. O reino. Essa interpretação do dispensacionalismo clássico ou tradicional, meus irmãos, existem muitos dispensacionalistas ainda clássicos tradicionais. Muitos. Essa interpretação é caracterizada por uma forte descontinuidade entre os testamentos. É importante os irmãos compreenderem esse termo, descontinuidade. A ideia de uma ruptura. O que era do antigo não passa para o novo. Essa é a ideia. O que era, quando eu digo que existe continuidade, eu digo o quê? Eu digo que existe uma linha que, imagine que, vamos lá, nós estamos no Antigo Testamento e tem inúmeras linhas passando todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo. Quais são essas linhas? São doutrinas que são afirmadas por todos os autores do Antigo Testamento e não se contradizem. Esses autores que não conheciam um ao outro, muitos, esses autores que não foram ensinados pelos autores anteriores, mas têm a mesma interpretação do plano de Deus. Essas são linhas que passam no Antigo Testamento todinho. Linhas que passam, retas. Quando chego no Novo Testamento, tem um período intertestamentário, mais ou menos de 400 anos, né, onde não há revelação. Quando chega no Novo Testamento, o que é a descontinuidade? Nenhuma dessas linhas passa para o Novo. Nenhuma. Mas existem sistemas que não interpretam que todas as linhas do Antigo passem, mas que algumas passam. Isso vai mostrar quanto de continuidade ou descontinuidade eu vejo no plano de Deus nas duas administrações, do Antigo e do Novo Testamento. Ok? Essas linhas não são aspectos ou pontos do plano de Deus no Antigo Testamento. Quais desses pontos, quais desses aspectos continua sendo desenvolvido no Novo Testamento?
Essa é a ideia de continuidade e descontinuidade. Alguns sistemas são mais radicais e são completamente descontinuístas, outros sistemas são menos radicais e mais continuistas na interpretação, né? O termo continuista pode ser também usado para aqueles que acreditam que os dons estão vigentes hoje. Então, você é continuista ou cessacionista? Isso já é outra coisa. Estou falando da continuidade entre os testamentos. Ok. Essa interpretação é caracterizada por sua forte descontinuidade entre os testamentos, o que reivindicou fortemente uma distinção radical entre Israel e a igreja. Ora, se tem uma completa descontinuidade, o povo do Antigo não é igual ao povo do Novo. É diferente. No Antigo existe um povo, no Novo Testamento existe outro povo. Então, isso aqui é o dispensacionalismo clássico. O dispensacionalismo revisado também vai ter essa mesma característica, embora um pouquinho menos rígida. O progressivo muda, rapaz, radicalmente. Muito. Muda muito mesmo. Então, distinção radical entre Israel e igreja, tanto antropológica como eternamente. O que é isso? Como constituição da pessoa, existe uma distinção entre Israel e igreja, como em eternidade. Eles serão eternamente distintos. Até a forma de Deus lidar eternamente com eles. O que é eternamente? No novo céus e nova terra. Eles viverão a eternidade de forma distintas. Essa é a interpretação. Segundo essa perspectiva, até mesmo a concepção de reino foi interpretada de forma dualística. Existem dois reinos. Eles interpretaram assim. Segundo eles, a distinção entre reino de Deus e reino dos céus. Quando você vê nas Sagradas Escrituras falando sobre reino de Deus, é uma coisa. Quando você vê falando sobre reino nos céus, é outra coisa diferente do reino de Deus. Não são sinônimos. Vocês vão entender melhor aqui. Então eu peguei esse daqui é um comentário da Bíblia de Scofield. Ele está comentando o capítulo 3, versículo 2 de Mateus. Abra aí capítulo 3, versículo 2 de Mateus. Então é só para os irmãos terem uma ideia qual era a visão deles. Ou qual é, né? Leia aí capítulo 3, versículo 2. Pronto, Scofield ele diz o seguinte: o reino dos céus é judaico, é o reino judaico. Significa o governo messiânico de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é chamado reino dos céus porque é o governo dos céus sobre a terra. O objetivo, então, do reino dos céus é o estabelecimento do reino de Deus na terra. Então, o reino dos céus tem um objetivo. O objetivo dele é estabelecer o reino de Deus. Então, existem dois conceitos de reino, dos céus e de Deus. Aí o Scofield ele comenta o capítulo 6, versículo 32. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que é que ele diz? Esse reino de Deus é universal, incluindo todas as inteligências morais que livremente se sujeitaram à vontade de Deus, sejam anjos, seja a igreja, os santos da dispensação passada ou futura. Por quê? Dispensação passada são os santos do Antigo Testamento, ou aqueles que virão depois, ou na tribulação ou no milênio. Então, essa é a concepção de reino. Por motivos como esses, essa versão tradicional do sistema contribuiu fortemente para a formação de caricaturas ou espantalhos do dispensacionalismo. Em sua hermenêutica, ou a sua forma de interpretar, a sua abordagem tipológica. Qual é a abordagem tipológica? É a abordagem que trabalha com tipos e antitipos, sombras, figuras de alguma realidade. Então, nós vemos tipos de Cristo no Antigo Testamento. Então, essa versão do sistema, eles tentaram encontrar tipos e eles tentaram interpretar esses tipos. O problema é que, nessa ânsia, eles abusaram. E eles acabaram enxergando tipos em tudo que é lugar e tentaram oferecer um significado mais profundo para aquilo que eles consideraram como tipo. E isso resultou em interpretações completamente
contrárias às Sagradas Escrituras. E aí eles começaram a ver coisas completamente abstratas. Aí os irmãos entendem porque os pentecostais são dispensacionalistas. Os irmãos veem interpretações de textos pentecostais, principalmente no Antigo Testamento, que existem ali muitos símbolos ou muitos tipos realmente, e eles não fazem uma interpretação séria e bíblica, olhando o que a Escritura define o que aquilo é, e eles acabam interpretando como eles querem, né? Então, o Millard Erickson, ele faz o seguinte comentário: no dispensacionalismo clássico, algumas vezes se praticava um tipo de interpretação espiritual, em que objetos materiais ou pessoas às vezes eram vistos como os representantes de realidades espirituais, sendo então o óleo visto como um tipo do Espírito Santo. Então, olha a ideia: toda vez que aparece um óleo na Sagrada Escritura, a Bíblia quer dizer que ali é um Espírito Santo. E o fermento como um tipo do mal. Então, toda vez que as Sagradas Escrituras aparece o nome fermento, ali quer falar sobre o mal. Porque a Bíblia diz, fermento é o mal. No Antigo Testamento nós vemos algumas passagens falando isso. No Novo Testamento Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é a forma de interpretar corretamente um texto bíblico, meus irmãos? O que dá significado a uma palavra? Contexto. É o contexto que diz o que aquela palavra é. Contexto dá significado à palavra. Uma palavra sem contexto não tem significado algum. Uma palavra sem contexto eu posso interpretar da forma que eu quiser. Vou dar um exemplo dessa interpretação. Abra em Mateus 13, 3. Essa interpretação eu peguei do William MacDonald, que é um comentarista dispensacionalista. Mas também tem outros que interpretam dessa mesma forma. Ok. Desculpa, é 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante. 13:33. O reino, presta atenção, nós já trabalhamos isso no estudo na casa do irmão Rogério. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então eu vou ler aqui a interpretação do William MacDonald. Ele diz o seguinte: então, nessa parábola, o Senhor alerta contra o poder impregnador do maligno trabalhando no reino dos céus. Então ele passa a interpretar cada ponto aqui. Farinha representa a comida do povo de Deus, como se encontra na Bíblia. O fermento é a doutrina maligna. O que ele está dizendo que é o fermento aqui no texto? O reino dos céus é semelhante ao quê? E como é que o fermento pode ser a doutrina maligna, meus irmãos? Essa ânsia de procurar interpretações tipológicas resultou nisso. Está aqui, é muito claro. É muito evidente. O reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante ao trabalho maligno? Ok, vamos lá. Maligno trabalhando no reino de Deus. A farinha representa a comida do povo de Deus, como se encontra na Bíblia. O fermento é a doutrina maligna. A mulher é a falsa profetisa que ensina e ilude de Apocalipse 2, versículo 20. Percebe-se aqui a extrapolação tipológica.
É o anseio de interpretar tudo. A mulher aqui é só efeito figurativo. O ponto aqui é a farinha e o fermento. Não precisa interpretar cada ponto de uma parábola. Tem que entender o ensino principal dela. Vamos interpretar esse texto aqui. Numa tigela de farinha. Tem quantas medidas aí? Pronto. Numa tigela com 3... Vamos pensar aqui. Numa tigela de farinha. Você coloca fermento. O que é que tem mais? Farinha ou fermento? É claro que é farinha. O fermento é um pouquinho. O que é que o fermento faz? Toma toda a massa. Quando você coloca o fermento na farinha, você consegue distinguir o que é fermento e o que é farinha? Não. Mas de forma que você não percebe, ele vai tomando toda a farinha. Qual é a interpretação do texto? Assim veio o reino de Deus, de uma forma completamente imperceptível. O mundo não percebe o reino de Deus. Ele veio pequeno, de forma completamente desprivilegiada. Mas ele vai tomando, e um dia tomará todo esse mundo, toda a farinha. Pronto. Cadê a mulher? Está mexendo a farinha lá ainda, não precisa dela. Não precisa. Como é que o cara tacou a profetisa de Apocalipse capítulo 2, versículo 20? Isso é que eu falo com os irmãos. Os irmãos têm que ser escravos das Sagradas Escrituras. Nem há um sistema. Os irmãos estão aprendendo aqui um sistema. Se esse sistema, e algum ponto desse sistema, ir contra as Sagradas Escrituras, os irmãos não devem ficar com esse sistema. Os irmãos devem ficar com as Sagradas Escrituras. Mas, pastor, esse sistema, ele não abarca esse ponto. Então, pronto, bote esse ponto à parte. Mas defenda ele. Porque você não pode pegar um sistema e empurrar ele na mente do autor bíblico. Você não pode. É a Bíblia que fala. Uma chave não abre todas as portas. Algumas portas continuarão fechadas, só serão abertas pelo Senhor na eternidade. Imagine quando nós já estivermos 1000 anos com o Senhor. Nós fomos para Novos Céus, Nova Terra, o reino foi instalado. E aí nós, quando nós chegarmos lá, não vamos querer tirar a dúvida, né? Vamos ficar 1000 anos glorificando a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Depois, aí você pode pensar, rapaz, aquele texto lá, que diz assim, o que é que queria dizer mesmo, Paulo? Pensou um negócio desse? Coisa maravilhosa. Ô Paulo, vem cá, macho velho. O que queria dizer isso aí? Que coisa maravilhosa, não é não? Senhor Jesus, eu não entendi aqui. Por que o Senhor quis dizer ali que o filho não sabe, mas só o pai saberia dar conta? Mas o Senhor não é Deus. O que o Senhor queria dizer mesmo? Eu sei que não saber é característico do homem. E eu sei que saber é característico de Deus. Mas como o Senhor administrou isso, né? Então, tem coisas que a gente não vai saber de fato. Então, existe essa extrapolação tipológica aqui, ok? Alguma pergunta sobre o dispensacionalismo clássico? O difícil é porque a escatologia tem muito material simbólico, né? Exatamente, mas a questão da tribulação, né? Já uns defendiam que a igreja seria arrebatada antes do período dos 7 anos. Outros, na metade da tribulação, 3 anos e meio, seria arrebatada, não passava na perseguição. Outros diziam que passava teve 7 anos, no final seria arrebatada depois do movimento. Depois, os vai embora. E já a questão também do colaboração do filho do homem, quando eu falasse nesse sentido aí, vamos dizer, não, é porque eu estava aqui com um homem só limitado algumas coisas. É por isso que ele disse que nem o filho do homem sabe qual vai ser isso. Então, eram muitas coisas.
Quando você está numa igreja, você tem que ser coerente e assumir realmente o que a igreja diz, né? E Apocalipse, principalmente, tudo realmente será no reino de Deus, né? A questão do rio, das coisas, que é a relação. Eu acho que o problema é porque quando nós reputamos o nosso sistema como o único fidedigno da interpretação bíblica, aí nós corremos o risco muito grande, porque nós consideramos todos os outros quase heréticos, né? Nós podemos considerar que, por exemplo, a forma que eu compreendo com maior fidelidade às Sagradas Escrituras é isso e tal, mas entender que existem divergências, né? Foi mesmo. Eita. Justamente por causa disso. É um sistema bem profético mesmo, né? Então eles tratam muito, né, disso. Ok. Então vamos lá. Houve uma variação do sistema. O dispensacionalismo revisado ou clássico. Algumas notas de Scofield. Quer falar? Dispensacionalismo, nessa sede, nessa aplicação deles quanto a essa aplicação de tipos e antitipos. Eles só entraram em erro teológico na sua base. Essa gente, depois das ramificações, tudo bem, mas na sua base, eles só entraram em erros teológicos ou eles chegaram a heresias, literalmente? Eles chegaram a heresias. Quando eu vou botar as críticas, eu vou ver. Na nota de estudo de João, capítulo 1, versículo 17, o Scofield, ele é bem claro em dizer que os santos do Antigo Testamento eram salvos por obediência da lei. Então, eram salvos por obras, né? Então, é uma heresia, isso, né? Nós temos também um dispensacionalista desse movimento aqui, do movimento clássico ainda, que na teologia sistemática dele, Louis Sperry Schaeffer, ele não é o Francis Schaeffer, certo? É outro. Ele diz claramente que a salvação no Antigo Testamento é por obras, né? Então eles chegaram a algumas heresias. Por isso que muitos reformados consideram o dispensacionalismo uma heresia. Muitos reformados consideram uma heresia por causa desses ensinos completamente antibíblicos, né? Ok. São, muito. Separatismo é uma característica de seita, né? Eles não aceitam a denominação e deixar a gente aí para outra igreja, assim, Pois é. Então, eles têm essas características. É bom, não vamos ficar batendo em espantalho aqui, mas é bom a gente aprender, né? Não eu sei. Os teólogos chaves dessa revisão aqui é John Walvoord, Dwight Pentecost, Charles Harry, Charles Feiberg e Alvin McLean. O principal nome aqui é o Charles Harry. Muitos escritos. Quem já conheceu o Charles? Conheceu, Charles Harry? Charles Harry, você conheceu? Nunca leu nada, ele é o cara que escreveu, rapaz, ele tem muito material escrito mesmo. Eu tenho alguns livros dele, muito material escrito. O Charles Feiberg também, o John Walvoord, de Dwight Pentecost, ele tem muito material. Tem um livro do Dwight Pentecost de escatologia, um manual de escatologia. Essa grossura. Dispensacionalismo roxo. Né? Então, muita gente lê e aprende aqui dali, e como aquilo diz cada detalhe de tudo, rapaz, aqui responde tudo, só pode ser o certo mesmo. Pois é, por você não é não. Ok? Então assim, então houve uma revisão por causa dessa. Aqui já foi tentado corrigir algumas notas, por exemplo, a nova Bíblia de Estudo do Scofield, pode ver lá, eu tenho as duas, no capítulo 1 de João 17, já foi modificada a nota.
né? Já foi modificada porque ele diz que houve um mau entendimento do que ele quis colocar ali. Então foi modificado. Ok, beleza. Então a gente entende, existe um desenvolvimento, não vamos ficar batendo naquilo que já foi alterado. Se eles já corrigiram, tá bom, fizeram o que é certo, corrigiram, é isso mesmo. Ok. Essas mudanças foram feitas na eclesiologia, por exemplo, relacionada à perspectiva clássica. Nessa versão houve uma certa diminuição dessa distinção abrupta ou radical entre Israel e igreja, embora ainda exista uma rigidez muito grande no dispensacionalismo modificado, colocando Israel e igreja ainda como grupos antropológicos distintos que continuarão eternamente separados. Ainda continua. Ao analisar a perspectiva de Charles Hyre, de que a igreja é uma novidade neotestamentária no plano de Deus, Erickson resume assim. Então, o conceito deles é aquilo assim, ó, se a igreja nasceu em Pentecostes, nós vamos ver essa questão de unidade de um povo com aspectos distintos. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós olhamos que algo que estava predito no Antigo Testamento nasceu espiritualmente no Novo. Né? Então, realmente, no Novo Testamento, nós vemos um tipo diferente que o Senhor Jesus chama de igreja. Mas isso não quer dizer que não tenha uma unidade de um povo. O dispensacionalismo progressivo, ele amenizou isso fortemente, ele entendeu essa característica, embora ele ainda tenha distinções. Então, Erickson, comentando o Charles Hyre, ele diz assim, ó, isso significa que a igreja não é mencionada em lugar algum no Antigo Testamento. Não é profetizada em lugar algum. É um parêntese que se encaixa especificamente entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel. Então, aqui o que ele está dizendo? Ele está fazendo referência a Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, que fala ali do período das 70 semanas, e que nesse período, então, nós nos enquadramos em quê? Nós estamos no período da 69ª, da semana 69, para a semana 70. Esse é o período entre as duas últimas semanas. Na semana de número 70 será o quê? A tribulação. Nós estamos entre esse período. Ok? Ok. A gente não vai ler esse texto, porque o objetivo aqui não é ensinar sobre dispensacionalismo, né? Ou seja, enquanto a igreja participa da nova aliança, a igreja hoje participa da nova aliança, e Israel participará dela no milênio terreno, futuro. Nós veremos uma aula só sobre a escatologia dispensacionalista. Por quê? Porque, como o irmão Jean falou, eles trabalham muito nessa questão escatológica. Então, a escatologia dispensacionalista é muito específica. Só eles defendem. É muito específica mesmo a forma como eles defendem. Isso não quer dizer que não vai existir um milênio terreno, mas não da forma como eles ensinam. Por exemplo, a interpretação deles é assim, de que o período da tribulação, a igreja, na concepção deles, a igreja será arrebatada, e a tribulação é para lidar com quem? Com os judeus. É uma forma de chamar os judeus para prepará-los para quê? Para o milênio. Porque a característica do milênio é um milênio judaico. Então, eles trabalham nessa vertente. Ok. Mudanças também foram feitas na escatologia. O que foi que eles fizeram? Eles mudaram a concepção entre reino celestial e reino terreno. Nessa visão, não tem mais o dualismo de reinos, por exemplo. Agora, os dois reinos, e ainda distintos, os povos de Deus, Israel e Igreja, irão gozar de um único reino. A concepção, então, era que haveria um reino no céu e haveria um reino na terra. Isso foi modificado. Segundo essa versão, não há nenhum sentido, por exemplo, em que Davi está centrado no trono, em que Jesus está sentado no trono de Davi, governando o período da igreja. Né? O reino davídico de Jesus é futuro e ele ocorrerá no milênio. Então, de nenhuma forma, Jesus está sentado
governando essa era, simbolizando o quê? O trono de Davi. Nenhuma forma, né? Conforme observado, nessa variação é percebido uma atenuação na rigidez de descontinuidade entre os dois testamentos, que por sua vez redunda em menos rigor na distinção da relação entre Israel e a igreja, embora seja quase inexpressiva, porque a única diferença que nós vemos foi a questão de reino celestial e reino terreno, que foi modificado. Dúvidas? Dúvidas? Não? Esses dois sistemas ficaram muito conhecidos pelas 7 dispensações que eles apontaram. O que é dispensação? Dispensação é um período de tempo distinto em que Deus lida com o seu povo. Alguns consideram que cada dispensação, Deus coloca uma forma de provar o homem. Se ele é aprovado ou reprovado. Então, a dispensação em si é uma forma de Deus lidar com um povo que é completamente distinta de uma forma anterior. Então, eu vou ler para os irmãos aqui essas dispensações. Essas dispensações estão nas 2 versões, na clássica e na revisada. As chamadas dispensações são as seguintes, as 7. A dispensação da inocência, que começa com a criação de Adão e termina com a sua expulsão do Éden. A segunda dispensação é da consciência, que começou com a expulsão do jardim, porque conheceu o bem e o mal, e terminou com o dilúvio. A terceira dispensação é chamada do governo humano, que começou com o dilúvio e terminou com a confusão de línguas de Babel. A quarta dispensação é da promessa, relacionada a Abraão, que terminou com a escravidão do Egito. A dispensação quinta é a da lei, que começou no Sinai e terminou com a expulsão de Israel da terra prometida, de Canaã. A sexta dispensação é a dispensação da graça, a dispensação que nós estamos, a dispensação atual, que começou com a morte de Cristo e terminará com o arrebatamento da igreja, para então dar lugar à sétima dispensação, que é a dispensação do reino, que começa com a segunda vinda de Cristo, estabelecimento do milênio, e o juízo do grande trono branco, que também é chamado de dispensação do milênio. Aqui um gráfico para os irmãos verem. Adão, Abel, Noé, Abraão, Moisés, igreja e reino de Cristo. E então, eternidade. Ok? Isso aqui no sistema atual é deixado de lado. Para eles, o conceito, a dispensação em si não é algo importante. Nas definições, por exemplo, nós não vemos descrições sobre dispensações como nós víamos nos 2 sistemas, o clássico e o revisado. Então, isso daqui já se transformou numa espécie de caricatura, não promovida por aqueles que não conhecem os sistemas, mas por eles mesmos. Isso aqui foi desenvolvido por eles. Não foi desenvolvido por oponentes hermenêuticos. Foi desenvolvido por eles. Eles desenvolveram isso. No sistema atual, dispensacionalismo progressivo, isso daqui não existe mais. Essa conceituação de interpretação não existe mais. Embora existam dispensações, como também existam alianças, mas não dessa forma. Ok, meus irmãos. Perguntas? Perguntas? Nenhuma? Entenderam tudo mesmo? Não, a doutrina reformada não tratou de escatologia. Escatologia não foi o ponto tratado na reforma. Até porque eles não precisavam disso. Eles trabalharam sobre a soberania de Deus, sobre a depravação do homem, sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. Não foi um tema abordado, né? Então, na escatologia, nós vemos pré-milenistas
e amilenistas e pós-milenistas. Os puritanos, na sua maioria, eles foram pós-milenistas. Então, o que tem, por exemplo, nas igrejas reformadas é a confissão de fé. Então, por exemplo, uma igreja reformada, ela tem uma confissão de fé. Para ser membro da igreja, tem que aceitar a confissão de fé da igreja, não é? Então, se você não aceita a confissão de fé da igreja, para que você vai ser membro nessa igreja? Não é? É uma coisa notória, né? Se você não, eu discordo. Então, pronto, não seja membro, porque a igreja não vai modificar por causa de você, né? Né? Uma doutrina de separação, né? Teve uma pessoa que veio da igreja bíblica, veio visitar aqui. Acabou o culto, a primeira coisa que ele perguntou: qual é a escatologia que você adota? Eu falei, mas tanta coisa vai perguntar, não quero perguntar um negócio desse. Rapaz, eu disse assim, meu irmão, você só não pode ser herege, mas no básico da escatologia você tem que defender o quê? Que Jesus Cristo vai voltar e vai estabelecer novos céus e nova terra. Pronto. Uhum. Pois é, ele está lá em Limoeiro. Que ele foi vendo esses concursos que teve aqui, aí ele não ficou trabalhando em Russas. Mas gente boa, cara. Mas é porque aquele negócio aqui, né? Então, por exemplo, o que a gente vê, o que é que a gente vai ver? Existem pontos que são muito agressivos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, não existe uma igreja reformada que seja pré-tribulacionista. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo surgiu no século XVIII, XIX. Do século XIX para trás, não existe pré-tribulacionismo. Não existe. O pré-tribulacionismo é uma doutrina da escatologia específica do dispensacionalismo. Específica. O que é um pré-milenista histórico? O nome já diz, histórico. Mas o que é? É que entende que haverá um milênio, embora possa ser literal ou não, possa ser de 1000 anos ou não, mas haverá um período de tempo em que o Senhor Jesus governará e terá uma paz tão destacada que será diferente do tempo que nós vivemos hoje. Quando isso será estabelecido? Quando passar o período de tribulação em que a igreja experimentará, será arrebatada depois da tribulação, pós-tribulacionista, e no mesmo instante volta com o Senhor Jesus Cristo para estabelecer o reino milenar, que pode ser literalmente 1000 anos ou não. Esse é o pré-milenismo histórico, que está nos pais na igreja de forma gigantesca e extensa. A maioria dos pais da igreja são pré-milenistas históricos. Eles sempre esperaram passar por um período de tribulação, assim como nós vemos nas Sagradas Escrituras. Então, nós vamos ver a tribulação e o milênio. Quando nós vermos isso, então nós vamos analisar alguns pontos. Pois é, aí, por exemplo, essa doutrina deu lugar a esses filmes loucos. O cara está dirigindo um avião e some, aí cai o avião. Pá. Então é um negócio... Acabou criando muitas caricaturas, né? Então, o pré-tribulacionismo é específico do dispensacionalismo. Não existe outro sistema que defende o pré-tribulacionismo. É o dispensacionalismo. Nós encontramos o quê? Como nós encontramos com qualquer outra coisa, qualquer outra doutrina na história da igreja. Existem algumas pessoas que defendiam um conceito parecido com o pré-tribulacionismo, mas nunca formulado com o sistema e nem extensamente, né? Então, nós vamos ver isso. Ok? Nós vamos ver isso. Próxima semana nós vamos ver o dispensacionalismo progressivo. E se der tempo a gente já vê a escatologia dele. Tá bom? Por que a gente está demorando tanto no dispensacionalismo? Para a gente entender um pouquinho. É até parecido assim com a digressão muito grande, com desvirtuar muito grande de nossa temática. Mas é porque esse sistema ele abarca tanta gente e existe uma ignorância muito grande. Então, eu fiz questão, por exemplo, de ir nas fontes,
de ler os autores, de pesquisar os autores. Teve autor que eu não li. Teve alguns autores amilenistas, eles retratam os dispensacionalistas de uma forma muito errada e desonesta. Eu não li eles, justamente por isso. Autores, por exemplo, pré-milenistas históricos, que são esses. O que é o pré-milenismo histórico? É aquele que defende o milênio e que a igreja vai passar pela tribulação. Então, um pós-tribulacionista e que defende o milênio é um pré-milenista histórico. Ok? Então, Millard Erickson é um pré-milenista histórico, muito sensato. George Led é um pré-milenista histórico muito sensato. Tem gente que deixou de ser milenista e se tornou pré-milenista histórico só depois que leu Led. O argumento do cara é quase impossível de contradizer. Excelente. Né? Então, tem essas visões, tá bom? Nós vamos... Eu sei que os irmãos estão vendo muitos conceitos novos, mas à medida que nós vamos passando, os irmãos vão tendo uma compreensão, talvez não de cada detalhe, mas de um todo, né? Percebendo. Né? E aí, de vez em quando, eu posso trazer algum texto, por mais que esse não é o ponto, o nosso estudo não é sobre o dispensacionalismo. Né? Que eu estou me esforçando para trazer alguns pontos, alguns resumos, que mostram o sistema em si e o porquê nós não adotamos esse sistema. Tá bom? Ok, meus irmãos, nós vamos ter assembleia para os membros da igreja daqui a 5 minutinhos, tá bom? Então vamos orar. Santo Deus, nós louvamos o Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos tempo como esse, ó Deus. Obrigado pelos materiais que nós temos à nossa disposição, obrigado por toda essa estrutura que nós temos aqui. Nós agradecemos o Senhor e que nós possamos honrar, Deus, aquilo que o Senhor nos dá para nós amadurecermos e glorificarmos a Cristo. Que nós possamos honrar toda a estrutura, o tempo de aula, os materiais, possamos agradecer o Senhor. Em nome de Jesus nós louvamos o Senhor. Amém.